Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Gostaria de agradecer aí a todos aí que têm acompanhado nossos vídeos. Você que está chegando agora, né, se inscreva no nosso canal, ponha um joinha pra gente, tá? Seja bem-vindo aí no Passe Adiante. A gente tem alguns vídeos aqui que a gente já fez e bastante coisinha também que a gente quer fazer. Bom, gente, hoje a gente está aqui para fazer um Passe Adiante diferente, tá certo? A gente veio aqui para responder perguntas, né, e respostas, né, vamos assim dizer. Mesmo porque existem muitas dúvidas, gente, que o pessoal passa aí pra gente, né? Você também que tem dúvida, inclusive algumas entre essas que a gente vai responder, não se encaixou, né, com alguma que você tenha, não tem problema não, olha, põe aqui nos comentários, tá? Manda um e-mail aí pra gente, enfim, encontra a gente nas redes sociais também. A gente demora um pouquinho para responder, mas responda a todos também, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida que não se encaixar com essas, aí você manda pra gente aí a sua dúvida e a gente vai pesquisar. Se eu não souber, a gente vai perguntar, até mesmo porque a gente não é dono da verdade, a gente não sabe de tudo. Então, eu pesquiso bastante, né? A gente olha bastante na internet, a gente tem bastantes amigos aí também, né? Padeiros, né? Confeiteiros, que o pessoal tá sempre salientando algumas dúvidas aí que a gente também possa ter, até mesmo para ajudar também a vocês e pra gente também um conhecimento a mais, certo? Primeiramente, entre outras também, entre muitas, a gente tem aí o problema do fermento. Muita gente aí pergunta pra gente, né, qual a diferença do fermento seco para o fermento fresco. Na realidade, gente, olha, existe 3 tipos de fermento para a gente poder crescer nossos pães, né, que é o fermento fresco, o fermento seco e o fermento natural. Então, cada um deles tem uma forma diferente de você trabalhar. Porém, o objetivo é o mesmo, é fazer com que a nossa massa de pão se desenvolva, criando, né, um pão bem bonito, crescido, né, e com uma fermentação e um sabor agradável. Então, o que a diferença seria mais assim certa mesmo para a gente poder dizer é que o fermento seco em relação ao fermento fresco ele é 70% mais forte. Então, além de ele ser concentrado, ele é um fermento em que você pode estar armazenando ele em lugares secos e arejados. Então, quer dizer, não é necessário que você mantenha ele refrigerado, até porque, como o nosso fermento fresco e até mesmo o natural também, necessita de um certo período na geladeira, né, um certo incubamento, vamos assim dizer, dependendo do tempo que você for manter ele. Então, interessante é isso aí, o fermento seco, ele é forte, né, o suficiente, porém, como a gente vai estar falando também mais pra frente, não significa que por ele ser mais forte, ele vai fazer a sua massa crescer mais depressa, não é bem por aí, você entende? A fermentação não é uma ciência exata, porém, existem alguns processos que a gente pode estar fazendo para que a gente possa estar ajudando a nossa massa a se desenvolver um pouco mais rápido. Independente se você colocou pouco ou muito fermento, né, o que mais conta mesmo, como a gente vai falar mais pra frente, é o clima, tá? Então isso daí também a gente vai estar apertando essa tecla aí também, tá bem? O fermento fresco, né, como a gente está dizendo, o fermento fresco ele já é um fermento feito também, né, com organismos, né, de fungos, né, como qualquer outro tipo de fermento, né, para a gente fazer nossos pães. E ele necessita que ele fique, né, na geladeira, pelo menos numa temperatura entre 10 graus, né, ou até mesmo que esteja marcado na embalagem do fabricante. Que isso aí também é importante a gente saber. Porém, a diferença entre eles, não só o fato do fermento seco ser mais forte que o fresco, é porque também é o seguinte, no fermento fresco, é necessário que você acompanhe um certo período, porque ele não tem uma durabilidade como o fermento seco. O fermento seco ele pode durar cerca até de 1 ano, dependendo do jeito que você armazenar ele, não tem perigo, não tem problema. Ele não vai estragar, ele vai se hidratar, ele vai ficar mantido aquela concentração, né, como ele já é feito para isso mesmo, para ele poder ter uma durabilidade um pouco maior em relação ao fresco, que deve ser mantido na geladeira, né, por um período de aproximadamente, estourando aí acho que uns 30 dias, eu acredito que até um pouco menos, porque normalmente o fermento fresco já serve mesmo para você usar ele o mais rápido possível, tá? Porque não é bom você ficar armazenando ele, e a gente também vai falar isso daí também depois para frente aí também. O fermento natural, já em relação a esses dois também, é um excelente fermento, até porque quem gosta de um pão com sabor, né, uma aparência, né, um pouco mais diferente, como a gente tem muitos pães aí que é feito com fermento natural, você pode estar tirando o fermento natural de diversos tipos de produtos até da natureza, até mesmo, gente, de uma batata você tira, de uma maçã, de um pouco de trigo, de um caldo de cana, enfim, de diversos tipos de materiais, né? Diversos materiais é ruim, né? São vários tipos de lugares que você pode estar tirando o seu fermento natural. Então, vai muito do seu gosto. Inclusive, a gente tem até um vídeo que a gente ensina a fazer o fermento natural de caldo de cana.
Então, dá uma olhadinha lá, viu? Tá meio comprido, mas ele explica bem. Então, existe diversos tipos de coisas que você pode estar tirando, entende? Fazendo o seu fermento natural, porque o fermento natural, na realidade, o fermento natural ele é feito de fungos, então é necessário que a gente deixe, né, vamos assim dizer, azedar, né, o fermento, ou a nossa maçã, a nossa batata, enfim, o que você for fazer, né, com o seu fermento natural. Aí você vai fazer um de acordo com aquele gosto seu, né, porque cada um tem um sabor, quer dizer, cada um vai emanar um cheiro, um sabor diferente de cada um, tá certo? Mais ou menos, gente, trocando em miúdos, é um pouco isso aí também, tá certo? Aí, se caso, né, vocês tiverem aí também, até a gente ia comentar a respeito, se vocês tiverem alguma informação a respeito a mais aí do que a gente comenta também, olha, não tem importância não, coloca aí, vamos dividir para todo mundo aí, tá certo? Bom, entre outras também, o pessoal comenta a respeito de trigo. Isso é um fator que é primordial. Para você ter um produto bom, gente, é interessante que você tenha uma matéria-prima boa. Se você trabalhar com trigo bom, você vai ter produtos excelentes. Então a dúvida de muita gente é essa: qual que é o melhor trigo para se fazer pão? Gente, existe diversos tipos de trigo no mercado, é até difícil da gente colocar isso em miúdos, né? A gente já tem que dizer que são diversos. Porém, uma coisa que a gente está sempre salientando é o seguinte: olha, eu particularmente, quando a gente começou com aqueles triquinhos de saquinho, porque é óbvio que você também que está começando agora, você não tem a ideia de como que funciona, como que é um trigo, o que é um trigo bom, o que é um trigo ruim. Existem diversos tipos de trigo no mercado, só que a gente deve salientar o seguinte: trigos, existe o trigo doméstico e o trigo para produção, uma panificação, enfim. Você não vê uma padaria lá com um saquinho de trigo de 1 quilo, é difícil, né? Então, normalmente a gente costuma trabalhar com sacos maiores, de 25, de 5, de 50, enfim. Então, é importante que esse tipo de trigo você trabalhe para que você encontre um que seja satisfatório para os seus pães. A gente não pode colocar aqui, sabe, apontar o dedo que esse aqui é ruim, aquele lá é bom, não. Porque existem regiões no nosso país, até mesmo no mundo inteiro, que trigo é diferente. Pode não acreditar, mas tem uns que são mais fortes que outros, tem uns que são mais finos. Enfim, você vai ter que encontrar um que você consiga se adaptar. Porém, não se prenda a uma marca, tá? Isso daí é importante também você ter. Você não pode ter simplesmente assim, fazer com que aquela marca seja o seu carro-chefe. Se for, perfeito. Se você tiver ela, ótimo. Porém, a gente deve analisar sempre o seguinte: coisas ruins ou algumas coisas vão acontecer. De repente acontece uma falha aí no supermercado ou na distribuidora em que você trabalha, o pessoal não vai trabalhar mais com aquele trigo. Poxa vida, Dilson, e agora? Então, eu não sei trabalhar com outro trigo. Então, quer dizer, você vai trabalhar com outro trigo e de repente você não vai ter o mesmo resultado que aquele que você tinha. Então é interessante que você tenha aí uma produção que seja um leque aberto, que você tenha opções de trigo, opções de materiais, para que você possa encontrar e fazer até mesmo um produto de boa qualidade, para chegar aos seus clientes, até mesmo para o seu consumo mesmo, de uma ótima qualidade. Quem que não quer comer um pãozinho maravilhoso, aquele pãozinho fofinho, gostoso, não é verdade? E isso daí também é lógico, o trigo conta muito, né? Então, o trigo é importante que você encontre um que você se desenvolva, que consiga desenvolver um pão bom, né, do seu agrado, dos seus clientes também. Porém, é aquilo, não se prenda só a uma marca, tá? A gente acredita que se você tiver trabalhado com vários tipos de marcas, você vai com certeza se desempenhar bem. Porque existem alguns trigos que você deve colocar um pouco mais de água, outros não. Um outro você pode colocar o óleo junto com a margarina e não vai dar problema. O outro você colocar isso, ele vai dar aquela ressecada na massa. Isso daí, gente, não tem como. Não é uma ciência exata. A gente tem que aprender fazendo. Então, é fazendo que se aprende. Então, enfia a mão na massa aí que você vai conseguir, tá certo? Agora vem um detalhe aí, gente, que a gente... Esse daí tem muita gente perguntando, olha, mas muita mesmo. Gente, posso substituir algum ingrediente? Se na massa está pedindo margarina, eu posso colocar manteiga? Se na massa está pedindo margarina, eu posso colocar óleo? Se está pedindo um ovo, eu posso colocar 2? Se na receita pede um ovo, eu não coloco nenhum? Gente, olha, é uma coisa que a gente deve sempre lembrar, que é o seguinte: a receita, ela serve para você acompanhar a quantidade de ingredientes para que no final da sua receita saia um produto satisfatório. Até porque existem diversos padeiros, confeiteiros que há muito tempo atrás tiveram ali testando essas massas e com certeza eles colocaram 2 ovos, ou colocaram óleo, ou colocaram margarina e teve realmente um resultado diferente um do outro. É o que acontece. Se você substituir algum ingrediente você até pode substituir, que não vai dar muita diferença, mas se de repente você usar margarina, você pode colocar manteiga.
Se tiver na manteiga, você não vai poder colocar gordura vegetal. Então são coisas em que você também vai descobrindo fazendo. Porque se na sua massa você vai colocar lá óleo, então você vai ter um resultado. Se você colocar margarina, você vai ter outro. Se você colocar na sua massa banha, em vez de você colocar manteiga, então vai ter um outro resultado. Se na receita pede gordura vegetal hidrogenada e você colocar lá uma gordura vegetal, né, uma manteiga, né, feita com gordura vegetal, então já fica diferente também. Enfim, são muitos os casos em que você até pode substituir, porém você vai usar um pouco mais do seu bom senso. Se de repente você quer fazer um teste na sua massa, peraí, eu não gosto de óleo, eu vou usar uma manteiga. Não tem problema, coloca. E o interessante disso, gente, é que você mesmo consiga descobrir a sua receita. Porque normalmente, quando a gente vai fazer qualquer coisa, você segue ali, a linha, mas eu não tenho ingrediente, será que vai dar um resultado? A receita pede 4 horas, mas só tem 3, não vou fazer não. Não, gente, sabe, tenha sempre dentro da sua cabeça o seguinte: padeiro se faz, gente, fazendo os pães, não é verdade? Não existe só livro, você não pode só acompanhar só o que está ali na receita, ou você acompanhar o que está escrito na internet, ou enfim, você tem que buscar o que realmente é interessante para o seu desenvolvimento. Então, para isso, é importante que você até descubra outros ingredientes. De repente, se você colocar um açúcar cristal, um açúcar refinado, se você substituir o açúcar refinado e você colocar um açúcar desses que a gente usa, que é para pessoas que têm problemas com colesterol, enfim, você pode tentar substituir. Olha, eu fiz um bolo, inclusive a gente tem até o bolo Baeta, vou até sugerir, pode usar o açúcar que a gente usa, é o tal qual, né? Olha, vou fazer propaganda, hein? Mas é um açúcar bom, né? Para controle, né, de colesterol, pessoas que têm problemas com colesterol. Então, nas quantidades que tem de açúcar lá, olha, eu vou até falar, hein? Você pode colocar 10 colheres, dá certinho. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer, você entende? Vocês têm que tentar descobrir o que realmente é interessante para a sua receita e o desenvolvimento dos seus ingredientes, para que seja uma massa bonita, boa, enfim, seja do seu agrado, até mesmo dos seus clientes também. E isso é importante que você também tenha isso junto com eles. Gente, pergunte, escuta, você tem problema com lactose? Você tem problema com ovo? Você não pode? Enfim, tem um pessoal aqui perto da nossa região, né, que é de um Hare Krishna, né, que a gente respeita muito qualquer religião, isso daí, Deus está em qualquer lugar. Mas assim, gente, eles não podem comer nada, assim, que vem dos animais. Então são totalmente vegetarianos. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui assistindo também têm esse porém. Então, se na receita está pedindo lá ovos, não ponha. Não coloca não, vê o resultado que vai dar, entendeu? E até mesmo é interessante para que você possa estar arrumando uma gama um pouco maior de clientes e que possam estar aí comendo um produto de boa qualidade, né? E que também não vai prejudicar a saúde de ninguém, tá certo? Bom, outra coisa também que o pessoal comenta a respeito é sobre cilindro, né? Posso cilindrar minha massa num cilindro manual? Ou posso fazer minha massa num rolo de macarrão? Gente, pode, dá pra fazer sim. Existe muita gente aí que estava falando pra mim, assim, isso não fica bom. Adilson, eu não tenho rolo, como é que eu faço? Gente, olha, vocês não vão acreditar, mas dá pra você sovar a massa num rolo feito com PVC, né? Você pega um PVC lá eu acho que é meio polegada, um branquinho, enche de areia, fecha ele lá com a colinha quente, entendeu? Põe lá um cabinho nele, ó, vamos sovar massa, né? Por causa disso, vai ter criatividade para você fazer. Se você estiver aí num lugar onde você não dispõe dessas coisas, gente, uma garrafa PET, enche ela de água e vamos sovando. Então existem diversas maneiras de você estar podendo sovar a sua massa, ou até mesmo no seu braço mesmo. Põe o pezinho para trás, põe a mãozinha para frente, ó, mão nela. Então, gente, olha, existe sim muitas maneiras. Eu, particularmente, cilindrei muita massa para minha vovó, tadinha, para minhas duas vovós, né, que Deus a tenha. Então eu cilindrava muito, mas cilindrava bastante, eu dava 2, 3 cilindradas, volto cansado. Então vai brincar. E a gente ia brincar e depois a gente ia comer aquele pão maravilhoso que a minha vovó também fazia também com um cilindro manual, tá? Então existem muitos amigos aí que comentam, falam assim, eu não tenho um cilindro elétrico, eu tenho só um cilindro manual. Dá pra fazer? Dá sim, gente. Encontra aí o maridão lá no domingão que ele esteja lá assistindo um filme, futebol, enfim, pega ele lá, olha, vamos lá cilindrar massa pra mim que eu vou fazer um pão hoje. Então, pega ele, põe ele lá para ele cilindrar a massa e com certeza você vai ter um pão também de uma excelente qualidade. Dá para fazer sim, tá bom? Bom, gente, olha, outra coisa também que é a respeito, como a gente já comentou a respeito do fermento, a gente já deve até falado isso aí de novo, porém é uma pergunta que tem muita gente que fala e de repente, né, vai salientar de novo. Se o pessoal pode congelar fermento fresco? Não. Não congele o fermento fresco. Acompanhe o que está escrito na embalagem. Se você compra um fermento que ele vai durar, um exemplo, até o dia, vamos supor, nós estamos no dia 1º
Então ele vai até o dia 30, consuma ele até no máximo em 20 dias. Até porque a fermentação fresca ela não é igual à fermentação seca, ela vai desenvolver um pouco mais devagar, ela vai deixar a sua massa mais úmida, ela vai deixar a sua massa desenvolver mais lento e até, eu particularmente gosto muito, ela vai desenvolver melhor do que o fermento seco. O fermento seco também é um excelente fermento, ele desenvolve muito bem a massa também, porém em alguns tipos de trigo ele vai absorver mais água do que o outros, como o caso do fermento fresco. Então se você deixar o seu fermento fresco, eu vou comprar um tijolinho lá de meio quilo e vou deixar congelado. Não, gente, porque ele é feito de fungos. Então, quer dizer, na realidade, se você deixar ele congelar, ele vai acontecer o que? Ele vai morrer, os seus funguinhos. Então aqueles bichinhos que estão no fungo, que vão se alimentar do trigo, eles vão fazer o quê? Eles vão morrer. Então, em exemplo de 100, só vai virar uns 5, 6 lá. Então, a sua massa de pão vai ficar com um gosto muito grande de fermento. Né? Isso daí também é importante que você também preste muita atenção no prazo de validade do seu fermento, né? Para que você não pule aquilo, né? Não achando que passou só 2, 3 dias. É interessante que você nem trabalhe, sabe? Descarte ele, procure ter um outro fermento um pouco mais com uma data de validade mais apropriada, né? Para que você também não perca aí os seus pães, né? E o seu trabalho todo aí de repente se você estiver fazendo uma massa muito grande. Então não congele fermento fresco, tá bom? Bom, beleza. Agora a gente vai tentar falar a respeito de uma dúvida que já relacionada também com o fermento, né? Como a gente já disse. Muita gente tem também, inclusive muitos aí. Gente, por que minha massa de pão não cresce? Adilson, por que minha massa de pão não cresce? Gente, existem diversas razões para que isso possa estar ocorrendo. Porém, a gente tem que analisar o seguinte, não é porque está na receita lá, que o pessoal pede 20 gramas, 30 gramas, 80 gramas de fermento, que é a quantidade exata para você estar trabalhando, né, na sua receita. O fator principal, gente, o principal mesmo é clima. Então, a gente tem que analisar o seguinte, se você está num clima quente, se você está hoje nós estamos no verão, por exemplo, então, se na receita está pedindo lá 80 gramas de fermento, você não vai colocar 80 gramas de fermento, não é porque está na receita que você vai seguir. É uma coisa que a gente está sempre salientando, o seguinte, que a gente está sempre respondendo os e-mails e está sempre comentando a respeito disso. A gente não é necessário que você siga a receita. A receita é para você acompanhar a quantidade de ingredientes para que você tenha um desenvolvimento satisfatório do seu produto, tanto bolo, muffin, pães, enfim. Então, só que a quantidade de fermento no caso dos pães, ela é importante para que nós façamos nossos pães crescerem, desenvolverem bem. Porém, se você colocar muito fermento num clima muito quente, os seus pães em meia hora eles vão estar crescidos. Isso é ótimo, Adilson. Não, isso prejudica muito, porque a quantidade de gases do CO2 vão desenvolver dentro da sua massa, elas vão ser muito grandes. Então, quando você colocar o seu pão para crescer, ele já vai crescer, vai entrar crescido, ele vai desenvolver demais e ele vai fazer o quê? Ele está lindo e maravilhoso dentro do forno. Quando você tirar, ele murcha. Por quê? Porque ele não foi o crescimento suficiente para que ele segurasse as redes de glúten, entende? Então, essa mais ou menos é isso aí. Então, o que é importante você analisar é o seguinte, trigo influencia bastante também no seu crescimento de massa. O jeito de você colocar a sua massa para crescer, isso também é muito também. Eu acredito que seja 50% do crescimento e do desenvolvimento também dos seus pães. Eu acho que isso daí conta muito também, tá? E o clima, né, que a gente está sempre salientando. Se no frio, né, se a gente estiver no inverno, é óbvio que você na receita está pedindo lá 40 gramas, você vai colocar os 40 gramas, se você não tiver uma forma ideal de você armazenar e fazer com que os seus pães cresçam mais rápido, eles vão demorar muito. Então isso daí se chama uma fermentação lenta, isso daí você vai estar controlando e a gente também vai estar falando também um pouquinho mais para frente a respeito. Então é importante que vocês tenham o seguinte, gente, a receita segue a receita, porém na hora do fermento é que a gente tem que ter aquele balanceamento. E com isso você só vai descobrir fazendo. Então, não adianta você chegar e perguntar, mas vem cá, olha, eu coloquei 40 gramas de fermento, mas o seco está pedindo 15. Mas por quê? Tá certo que em relação um ao outro, um é mais forte que o outro, o seco é mais forte que o fresco. Porém, a quantidade de fermento colocada na massa vai influenciar se você também fazer com que a sua massa se desenvolva, sovando ela bem, tendo um material bom, tipo o trigo, né, tendo uma boa qualidade de trigo, pesando exatamente os ingredientes, né, e fazendo com que a sua massa cresça de uma forma diferente. Um exemplo, tem muita gente que coloca o pão para crescer num forno. Eles vão lá, liga o forno, deixa ele quente, desliga e põe o pão lá dentro. Gente,
Isso daí ajuda, mas ao mesmo tempo atrapalha demais a sua fermentação. Mesmo porque quando você coloca a sua massa num forno quente, por mais que seja simplesmente só para ele aquecer, para ele crescer, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a desenvolver o fermento dentro da massa. Então vai começar a criar os gases de CO2, então vai fazer o quê? A sua massa vai ficar muito crescida e vai ficar encascada em cima. Quando você for, na realidade, ligar o forno, vai acontecer o quê? Você já está praticamente, a sua massa está começando já a pré-cozinhar por dentro, a gente não vê. Mas o fermento faz a caloria faz esse efeito nos pães. Então o que acontece? A sua massa vai ficar aquela massa cascuda em cima, vai ficar aquele pão seco e sem desenvolvimento. Então o que é ideal para você fazer é o seguinte, não liga o forno, deixa ele desligado, faz os seus pães, coloca uma vasilha, uma bacia, uma forma, enfim, coloca água nela, inclusive você coloca uma fatia de limão na sua forma de alumínio que ela não proteja, viu, quando você colocar, isso é uma dica boa. Então você coloca uma forma com água fervendo, tá? Coloca os seus pães dentro do seu forno e coloca essa forma de água dentro do seu forno. E isso vai fazer o quê? Uma câmara climática, vamos dizer, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a caloria, né? O vapor, né, da caloria vai desenvolver os seus pães devagar, fazendo com que a sua massa fique hidratada, ela não vai acelerar o fermento, ele vai desenvolver conforme ele deve ser desenvolvido de acordo com a quantidade de fermento que você colocou. Você entende? Então isso daí também é importante. E se puder também, você coloca um plástico na porta do forno, fecha ele e deixa ele lá. Eu tenho certeza que, olha, pelo menos aí 60% você vai ter um desenvolvimento bem mais satisfatório que você colocar num forno já quente, né, para ele crescer lá, tá certo? Então é mais ou menos isso daí, tá bom? Bom, outra coisa também que o pessoal comenta a respeito, também como a gente comentou a respeito do trigo, é sobre trigo semi-pronto, né? Sobre massas de trigo semi-prontas. Então existe hoje em dia no mercado uma variedade de trigos aí semi-prontos, até mesmo outros produtos que facilitam, né, a vida do padeiro, né? Não é verdade? Do padeiro, do confeiteiro, da dona de casa, enfim, de diversos tipos de produtos que a gente pode estar encontrando no mercado, em distribuidores, que vão facilitar muito a sua vida, né? Quer dizer, tipo, hoje em dia tem massas de pães francês, tem massas de pães doce, massa para pizza, massa para salgado, enfim, é um leque de opções aí que você pode estar observando, você pode estar aí adquirindo também no mercado. Então, gente, é o seguinte, o pessoal pergunta a respeito se eu posso usar uma massa semi-pronta do pão francês para fazer pão doce. Gente, na realidade, não é muito bom, mesmo porque a massa é diferente uma da outra. Uma massa de pão doce é diferente de uma massa de pão de sal. Porém, assim, como massas de pães dessa semi-pronta, ela já tem uma certa mistura, ela já vem com o trigo, ela já vem com a quantidade de melhorador, ela vem com o sal, enfim, é simplesmente para você colocar água e fermento, tá? E só. Porém, assim, eu particularmente, eu não gosto muito de trabalhar com massa semi-pronta, até porque eu penso que isso foge um pouco do lance artesanal que a gente gosta de fazer. Eu gosto mesmo de sentir o cheiro do trigo, de fazer, pegar o melhorador, descobrir outros ingredientes, se eu posso colocar, se eu não posso. Se eu colocar vai dar que tipo de efeito. Isso daí é interessante para que o padeiro se desenvolva como um profissional. Até porque quando você mexe com uma massa semi-pronta, ela deixa um pouco a desejar, porque você vai virar um manipulador de pães. Na realidade, quando alguém for exigir de você que você faça um determinado tipo de pão, existe até massa para pão italiano, né, que você vai colocar lá só ovo, margarina, ovo, margarina, um fermento e água, né, só. Mas aí ele já vem com uma química que ela já deixa o pão desenvolvido, com uma casca grossa, enfim. Mas como que é feito aquilo? Então, quer dizer, de repente, se você sair de uma padaria ou se você for entrar em outra e o cara não tiver a massa semi-pronta, como é que você vai fazer? Aí fica difícil, não é verdade? É bom, gente, para você fazer uma massa dessa, quando realmente os seus clientes já aceitaram de boa esse tipo de massa. Até porque ela vai padronizar muito a sua produção. Mas aí foge também um pouco do lance de artesanal. Mas aí também vai o critério, né, da sua padaria, do seu ponto de venda, do seu gosto mesmo na realidade. Então, não dá para fazer, tá? Então, eu já vou avisar. Fica muito diferente se você for usar uma massa de pão francês para fazer o pão doce quando é uma massa semi-pronta, tá certo? Bom, pessoal, agora, né, como tem muitas dúvidas aí também, o pessoal comenta muito com a gente, principalmente o pessoal que está começando, né, de padaria, até mesmo você também, com certeza você vai ter a sua dúvida também a respeito de congelamento de pães, né? Adilson, posso congelar meus pães? Gente, pode!
existem diversos tipos de maneiras de você estar congelando os seus pães, porém é aquela coisa que a gente está sempre aconselhando, né? Eu particularmente não costumo fazer, mas olha, tem muita informação na internet, tá? Algumas pessoas passam, outras infelizmente ainda, né, não decidiram passar adiante, na verdade. Então, gente, se você tiver algum conhecimento a respeito disso, divida aí com a gente aí, né, até mesmo coloca aqui nos comentários, ou até mesmo faz um videozinho aí simples, rápido, fácil aí, para que as pessoas possam estar melhorando também aí a qualidade dos pães. Gente, congelamento de pães, normalmente o pessoal costuma fazer isso quando você já tem uma produção muito grande. Existe já diversas pessoas aí que estão ganhando muito dinheiro, até inclusive, com congelamento de pães. Então, o congelamento de pães não é uma coisa tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, na verdade. Existe sempre aquela informação que você vai ter a respeito de fermentação, porque na realidade o que você vai ter que ter é um certo controle na sua fermentação. Você vai ter que ter um certo controle de temperatura, né? Se você vai colocar ele num freezer, né? Sem cobrir, enfim, existem diversas formas de você estar congelando seus pães. Em particular, eu já fiz uma vez, né, para congelar, e não gostei muito, porque não fica, para mim, o meu gosto não é uma massa que fica muito boa, né? Quer dizer, fica boa, mas ao mesmo tempo para mim não fica. Então, assim, você pode estar fazendo os seus pães, né? Você que está trabalhando aí com pães, né? Você que tem uma padaria que está trabalhando já com pães congelados. Adilson, você fala, isso é papo furado. Cara, é muito bom o pão? Fica muito bom, mas é o gosto de cada um, não é verdade? Então, existe assim, gente, você pode estar congelando a sua massa, ou ela já feita, né, produzida, ou ela com a massa, simplesmente só a massa, né? Eu particularmente aconselho, se você for fazer mesmo, que faça já alguns pães feitos, já os pãezinhos já modelados, tá certo? Porque normalmente você vai congelar os pães quando a gente trabalha numa produção muito grande, né? Quando normalmente o pessoal trabalha em padaria, vai colocar na câmara fria, né? Ou numa câmara climática, né? Que tanto faz, ela esquenta ou ela esfria. E a gente que vai trabalhar em casa mesmo, né? Com nossos pães congelados, né? Você vai estar fazendo de que forma? Você vai pegar a sua massa, você vai ter um certo controle de fermentação. Isso daí, gente, é só você fazendo para descobrir. Não tem como a gente falar para você, olha, que determinada quantidade de trigo você vai ter que colocar determinada quantidade de fermento. Não, você vai ter que fazer isso a primeira vez para você descobrir. Então, assim, vamos dar um exemplo. Se de repente você vai trabalhar com 3 kg de trigo, e você faz hoje, no sábado, para você assar na segunda-feira, você vai ter que ter uma fermentação lenta, não é verdade? Por quê? Porque por menos fermento que você coloque, a massa vai se desenvolver, não é verdade? Então, se você não colocar um pouco de fermento, se você colocar uma quantidade razoável, ela mesmo na geladeira, é lógico, depois que ela congelar não, mas da geladeira até esse processo de congelamento, ela vai começar a desenvolver. Então, quando você for tirar ela para entrar em temperatura ambiente, ajuda, mas ao mesmo tempo não é muito bom, porque a sua massa vai ficar uma massa muito rançosa. Então, quando você for fazer um lance desse, de você colocar uma quantidade de fermento e ir junto, lógico, com o melhorador, é importante que você use um produto, gente. É um produto, é tipo um aditivo, né? Para que a sua massa melhore a qualidade dela quando você sair do congelamento. O produto tem, acho que se eu não me engano, tem dois ou três tipos desse produto, porém o que mais usado chama Anopan. Né? Esse Anopan você encontra em sachês, né, de 100 ml, você encontra de litros, né, de 5 litros, é uma infinidade. Porém, se eu não estou enganado, acho que é 10 gramas, 10 ml, né, por cada quilo de trigo. Não tenho bem certeza não, mas se eu estiver falando errado aí, por favor, vocês que têm aí esse costume de dizer esse produto, vocês comentem aí, tá, a respeito, para o pessoal salientar. Se eu estiver falando alguma besteira, me desculpe, mas o produto eu sei que é Anopan. Então, e a quantidade, eu acredito que seja isso daí mesmo, entre 5 a 10 ml, me parece que é por quilo de trigo, não tenho bem certeza também não. Eu sei que por saco de trigo, eu acho que vai um sachêzinho desse de 100 ml, mas, enfim. Se você for fazer na sua casa, é óbvio, se você for fazer congelamento de pães na sua casa, é interessante que você sempre use um melhorador de trigo para ele melhorar um pouco mais a qualidade dos seus pães. Até porque melhora demais. Então, se você for fazer esse congelamento, e disponha, né, de uma forma, né, ou uma vasilha, né, que tem uma tampa, você vai fazer o quê? Você coloca um plástico, né, aí você faz a massa do seu pão, modela ele, e você coloca uma fileirinha de pães. Aí você pega o plástico, coloca o plástico por cima, coloca outra fileira de pães, coloca o plástico por cima, e assim sucessivamente até você terminar a massa dos seus pães. Então, aí você vai fechar, de preferência, se você tiver a tampa, né, da onde você for colocar, ou você coloca ele num plástico, enrolado num plástico, e deixa ele para congelar.
né? E você vai fazer o teste. Se você vai fazer o pão no sábado, você queria assar na segunda-feira, você vai dar uma olhadinha nele lá, depois dele congelado, você vai tirar pelo menos, no mínimo, pelo menos de 2 a 3 horas antes de você for assar, para que ele possa estar entrando em temperatura ambiente e depois ele possa estar desenvolvendo. Com isso daí você pode estar fazendo ou numa câmara climática, né, que normalmente o pessoal de padaria costuma ter, ou se você não tiver na sua padaria, você pode colocar lá uma vasilha de água fervendo, né? Você coloca dentro do seu armário, né, uma vasilha com bastante água suficiente, né, uma panela, enfim, para que ele aqueça, né, fazer uma câmara lá dentro, colocar um plástico na porta do armário e fecha ela e deixa lá aquele vapor fazer com que o seu pão se desenvolva e até mesmo criando aquela certa umidade que é necessária quando você tira da câmara fria. Ela vai criar aquele ressecamento e até mesmo quando você tira do congelamento também ele vai criar aquela casca. Então é interessante que você tenha isso. Se você vai fazer na sua casa, coloca no seu forno desligado, né? Coloca lá os seus pães, né? Coloca dentro da forno certinho para ele crescer e coloca da mesma forma. Coloca uma água quente, uma vasilha, coloca dentro do seu forno, põe um plástico na frente e fecha. E deixa lá o clima mesmo, né, da própria vaporização, vai fazer com que a massa do seu pão se desenvolva, né, criando uma umidade que não deixe os seus pães ressecarem por cima. Isso daí também ajuda bastante. Então, se caso vocês tiverem mais alguma informação a esse respeito também, por favor, coloque aqui no comentário e vamos dividir com o povo aí, tá certo? Bom, bem, muita gente também pergunta pra gente a respeito de forno. Então, gente, o pessoal pergunta, Adilson, eu posso assar qualquer tipo de pão num forno de casa? Gente, até pode. Existem diversos tipos de pães que você pode estar se desenvolvendo dentro da sua casa mesmo. É lógico, uma qualidade assim que pelo menos chegue a 80% do que você produzido numa padaria. Porque existe coisa, gente, que infelizmente você vai ter que ir pegando com o jeito. Pesquisa bastante, tá? Procure informações a respeito de assamento de pães, sobre fornos. Existe, logo a gente vai estar fazendo um vídeo aí também para a gente ajudar vocês aí também a fazer um forno mais ou menos de padaria na sua casa. Mas em breve a gente está fazendo esse vídeo aí, tá certo? Então, existem diversas maneiras de você estar assando um pão de ótima qualidade na sua casa, no forno da sua casa. Porque tem muita gente que ainda fala assim, não assa não, assa sim. Então eu falo isso porque eu também já fiz, tá? E isso daí eu posso falar com propriedade. A única coisa, como eu estou dizendo para vocês, gente, vocês vão ter que descobrir alguma coisa, principalmente por quê? Porque o seu forno, existe fornos em que ele esquenta mais em cima que embaixo, existe fornos que você trabalha tanto com a temperatura em cima quanto embaixo, o forno elétrico, existe fornos em casa também que ele assa por igual, ou ele queima, enfim, existem diversos tipos de jeito de você trabalhar, mas isso daí quem vai descobrir é você. Então, uma forma interessante de você começar a descobrir como que o seu forno funciona, gente, é fazer o seguinte, bolo, você vai fazer um bolo normalzinho, e vai colocar ele na grade do meio. Você vai ver o seu bolo desenvolver de que forma? Ele vai assar em cima, vai queimar embaixo, ou ele vai assar por igual, enfim, os pães vai acontecer a mesma coisa. Então é interessante que quando você assar os seus bolos, antes de você virar ele, você tenha uma noção de como que ele está assando. Que forma que ele está assando, se ele está assando mais em cima, se ele está assando mais embaixo, se ele desse lado esquerdo, se é do lado direito, enfim. Isso daí você vai descobrindo também com o tempo. Os pães é a mesma coisa. Porém, existem alguns macetes que a gente coloca para que você não queime demais o seu pão embaixo, para que você tenha um controle de assamento em cima, que ele cozinhe por igual, enfim. Que forma? Você pode estar colocando, gente, olha, uma forma de água embaixo, como a gente está sempre aconselhando vocês. Você coloca os seus pães, deixa o seu forno pré-aquecido, sempre pão doce em temperatura baixa, de baixa para média. Nunca deixe o seu forno de média para alta, a não ser que seja um pão que exija uma fermentação mais segura, igual um pão francês, uma baguete, um pão de sal, um pão italiano, enfim. Até mesmo uma ciabatta também, você necessita que seja um forno muito quente, porém um forno mais brando, de baixo para médio, é um pão doce. Um pão doce por quê? Porque ele tem que se desenvolver devagar, porque normalmente um pão doce, você vai colocar uma cobertura nele, se você colocar num forno muito quente, ele vai desenvolver bonito, quando você tirar ele do forno, ele vai baixar. Por quê? Porque ele já não conseguiu, ele exauriu demais a quantidade de CO2 que existia dentro dele. Então o que acontece? Dentro da fermentação, vai estar aqueles bichinhos lá, um comendo, certo? Então quando eles estão ali se alimentando, eles estão fazendo o quê? Eles estão inchando. Então quando você vai fazer o processo de assamento, é o que a gente vê dentro dos pães, aqueles furinhos.
quando a gente vê, cada um daqueles furinhos é uns bichinhos. Então, quando a gente parte o pão e ele está ali bonitinho, ótimo. Se você assa ele no forno muito quente, eles vão se desenvolver muito rápido. Então, quando a sua massa, como ela não vai estar elástica o suficiente, ela vai desenvolver. Quando você tirar, ela vai sair do forno, ela vai perder a caloria. Essa quantidade dos bichinhos que estavam ali cresceram tão rápido que a massa não acompanhou. Ela cresceu junto, porém ela não teve força suficiente para cozinhar o suficiente para ela se segurar. Então o que acontece? Ele baixa os seus pães. Então é interessante você assar o seu pão sempre em temperatura de branda para média, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Coloca aquela vasilhazinha de água embaixo e a vaporização mesmo vai fazer com que o fundo do seu pão ele seja umedecido, vamos assim dizer, que seria, trocando em miúdos, é isso aí. Ele vai umedecer a parte de baixo dos seus pães. Em alguns casos, dependendo da quantidade de água ou até mesmo onde você colocar, eles vão ficar até branquinho mesmo, totalmente branco. Você vai pensar, poxa vida, o pão nem assou por baixo. Então acontece isso daí também, tá? Eu trabalhei muitos anos com esse tipo de processo, esse tipo de jeito de você fazer, e trabalho inclusive para muitos pães, a gente faz isso. Então tem jeito de você assar esse pão. Aí você vai fazer o quê? Pode ser uma outra forma. Se você não quiser o pão muito queimado embaixo, mas também não quer ele muito branco, em vez de você colocar a vasilha com água, você vai colocar uma forma de boca para baixo, naquela partinha preta do seu forno, você vai colocar ela ali, e ali ela vai fazer o quê? Porque a caloria vai passar por ela e dela que vai vir para os seus pães. Então ela não vai vir com tanta força, não vai ser uma caloria que seja suficiente para queimar o fundo dos seus pães. Isso daí vai prejudicar, se de repente você não colocar, você vai perceber isso com o andamento dos seus pães e sabendo quando que vai assar. Se estiver assando muito em cima, você abaixa a gradinha do forno, coloca lá uma forminha embaixo. Se for o caso, não der para colocar a forma embaixo, coloca a forma em cima da grade e põe os seus pães em cima, entende? Coloca a forma de boca para baixo, põe a sua forma de pão em cima dessa forma. E assim também ela controla essa entrada de caloria, vamos se dizer assim, tá certo? E existe outro jeito de você assar um pão francês, um pão doce, num forno natural de casa. A gente ensinou a fazer numa massa de pão francês, que a gente vai fazer novamente, né, agora com uma qualidade um pouquinho melhor, né? Então a gente vai estar aí fazendo novamente esse vídeo para a gente poder dar uma esclarecida também, um up aí nas pessoas aí que estão fazendo os pães franceses em casa. Até mesmo aqui fora, aqui dentro e aí fora do país aí também que esteja assistindo, para a gente poder ter um pãozinho de uma boa qualidade com o equipamento que você tem na sua casa, tá certo? Bom, gente, olha, eu espero, né, que pelo menos nessa primeira parte aqui do nosso vídeo, né, a gente vai ter que dividir ele em duas, porque são muitas perguntas, e a gente separou, entre elas, nós separamos 20. Aqui nós vamos responder 10, tá? E no outro vídeo nós vamos fazer também outras 10. Porém, a gente já até desde já, a gente quer agradecer, né, a todos aí que têm colaborado também com informações, né, a gente também agradece também a todos os meus amigos também que ajudaram também bastante, tá? Com informações, pesquisa, enfim, olha, a gente agradece a todos, inclusive você aí também que está assistindo nossos vídeos, tá? Muito obrigado, gente, olha, você que está chegando também, se inscreva no nosso canal, tá? Põe um joinha aí pra gente e acompanhe nossos outros vídeos aí também, tá? A gente tem uma apostila, se caso vocês se interessarem, uma forma de vocês ajudarem a gente ajudar vocês aí também, tá certo? Olha, gente, muito obrigado, isso é a segunda parte, viu? Que tem outras dúvidas lá também, tá bom? Muito obrigado, continue passando adiante e até a próxima.